Boa tarde, em cima da linha, desta sexta-feira, 27 do mês de março. Cá estamos então para lhe dissecar e projetar o próximo fim de semana desportivo no que concerne às equipas do Conselho de Santo Tirso. Na segunda parte do programa de hoje, entrevista em estúdio com o treinador de futebol, João Níbia, é ele o nosso convidado. Na primeira parte, como habitualmente, o comentador Santo Tirso Digital, Paulo Sampaio. E vamos começar, como habitualmente acontece nos programas em cima da linha, para lhe falar do Campeonato de Portugal, Série A, que é a série que mais respeito diz às equipas do Conselho de Santo Tirso. O Tirsense conseguiu um importante triunfo no sempre difícil estádio de São Sebastião, em Mirandela. O gol da formação jesuíta foi apontado por Muteba no primeiro minuto de compensação, enquanto o São Martinho foi a Celurico de Bastos conseguir um empate a 0, estancando assim uma série negativa que já se prolongava há 3 jornadas consecutivas. Quanto aos outros resultados, Vila Verdense 0, Brito 2, Camacha 2, Machico 1, Ribeira Brava 1, Vianense 5, Monção 1, Chaves B 4 e Bragança 4, Limianos 1. Lidera o Bragança com 41 pontos, seguido do Vianense com 39. Terceiros, Brito e Limianos com 37. A formação de Ponte Lima tem menos um jogo, assim como o Brito. Estas duas partidas frente, precisamente, ao Ribeira Brava. O Tirsense, nesta altura, está no 6º lugar, em igualdade pontual com a equipa do Sul-License. Somam ambos 35 pontos. São Martinho é 11º, tem 28 pontos, está abaixo da linha d'água nesta altura. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Foi uma jornada positiva para as equipas do Conselho de Santo Tirso. O Tirsense conseguiu uma importante vitória que o afasta, não diria em definitivo, mas praticamente dos lugares aflitos, e acendeu uma luz ao fundo do túnel no que concerne, pelo menos, ao segundo lugar da tabela classificativa, a 3 jornadas do fim da fase regular. Sim, a luz é pequena, porque ainda tem muitos clubes à frente dele, mas salientar que deixou mais uma vez a baliza a zeros, que é extremamente importante, e depois acabou por ganhar o seu jogo. É um parte final da época do Tirsense muito bem conseguida. Pena é que começou tarde e agora, mesmo pontuando, e o ponto é sempre importante no futebol, não chega nesta fase. Um empate acaba por ser um mau resultado porque a distância era muita para os da frente. Agora, esta vitória acaba por o espectro da descida de forma definitiva acaba por afastado e agora é esperar que as outras equipas percam pontos e o Tirsense ganhar os 3 jogos que faltam. Obviamente que é difícil, mas a esperança é a última a morrer e vimos que o Bragança teve 3 derrotas seguidas, pode ser que nestes 3 jogos também faça poucos pontos. O Limianos vem de uma derrota agora em Bragança e eventualmente pode começar a abanar um bocadinho, porque o Vianense, que vem de trás e está a fazer uma excelente recuperação, e acredito que neste momento seja a equipa mais capacitada para ficar nos 2 primeiros lugares, e o Tirsense possa ganhar os 3 jogos para manter um bocadinho o campeonato vivo aqui para os lados de São Tirso, mas salientar, e mais uma vez repito aquilo que já disse, que é a parte final da época do Tirsense tem sido muito boa. O São Martinho foi buscar um ponto a Celurico, mais vale somar que sumir, como se costuma dizer, estancando uma série negativa de derrotas, de resultados menos conseguidos, e teoricamente tem um calendário acessível nestas 3 jornadas que faltam, teoricamente. Fez 10 pontos nestes 4 jogos, contando com o domingo passado. Na primeira volta fez 10 pontos, portanto já fez um, se fizer mais 9, garante a manutenção. Sim, mas o que acontece é que no último jogo em casa era com o Vila Verdense e toda a gente dizia que teoricamente o São Martinho... E perdeu. E na prática depois acabou por perder 3 pontos importantíssimos na luta pela manutenção. O empate é sempre bom porque quebra as derrotas que vinham a ser, e já eram 3, por isso a vida complicou um bocadinho para o São Martinho. O Sul-License, que em casa é sempre uma boa equipa. Lá está, é um resultado que é bom, mas se o São Martinho tivesse ganho o seu jogo com o Vila Verdense em casa, seria excelente. Assim, foi mais um ponto, vai ter que continuar na luta até ao fim, porque as outras equipas de baixo também estão a fazer pontos. Por acaso o Machico agora perdeu na Camacha, mas o Machico vem de bons resultados. O Chaves está a tentar dar a volta à situação e conseguiu ganhar o seu jogo. O Mirandela, que mudou o treinador há pouco tempo, também vai querer fazer pontos, por isso
eu sei que perguntas, e então quem é que vai descer? E eu neste momento também não sei dizer porque... O Monção, já está. Sim, isso é óbvio, mas o Vila Verdense também parece-me que vai acabar por descer de divisão. Agora temos ali estas 3, 4 equipas que falei que vão estar a lutar até à O altura. Vila Verdense que está a 8 pontos quando faltam 9. Sim, é por isso é que digo Vila Verdense, mesmo o Ribeira Brava tem que fazer uma parte final do campeonato muito boa, tem que ou ganhar os jogos excelente, todos que faltam. para poder garantir a manutenção. Por isso, o Mirandela, o Chaves B, o São Martinho, vão ser lutas muito complicadas até ao final do campeonato. A próxima jornada joga-se apenas no primeiro fim de semana de abril, portanto, neste fim de semana não há jogos em nenhuma competição, devido aos compromissos da Seleção Nacional Portuguesa. Há apenas um jogo antecipado para o próximo domingo, às 3 da tarde, na Camacha, Bragança. Depois, dia 4 de abril, um sábado, Machico Vilaverdense, Brito Celuricense, Vianense Mirandela, Chaves B Limianos, São Martinho Ribeira Brava e Tirsense Monção. Quanto à Hyundai Liga Pro Jornada 27, que confirmou já a despromoção do Boa Vista à divisão de Elite, o Futebol Clube de Vilarinho recebeu e perdeu com o Sport Rio Tinto por 2-1. Nos outros resultados, Coimbrões 1, Sousense 1, Irmesinde 2, Maia 1, Irmesinde 2, Maia 0, sim é que está correto, Foz 0, Canidelo 3, Gondomar 2, Lixa 1, Gandra 1, Lousada 2, Boa Vista 1, Pedras Rubras 1, A20 0, Vila Caís 1 e Aliados 2, Nogueirense 0. Com a derrota em Irmesinde, o Maia foi de novo ultrapassado na tabela, agora em igualdade de número de pontos, mas com melhor coeficiente de gol-average para a formação do Sousense, que é líder com 55 pontos, os mesmos que o Maia. O terceiro é o Nogueirense com 52. Paulo, primeira despromoção confirmada, já anunciada, a do Boa Vista SAD, e na próxima jornada o Vilarinho também pode ver confirmada a despromoção. Infelizmente isso pode acontecer, algo que desde o início, quer o seu primeiro treinador, quer o seu presidente aqui nestes estudos já disseram que ia ser um ano muito difícil, que os orçamentos são completamente diferentes, há uma decalagem muito grande entre as restantes equipas e que, infelizmente, as coisas poderiam acontecer. Estão a acontecer e agora é preparar a próxima época. Num campeonato que também é extremamente complicado, para tentar a luta novamente para a subida de divisão, sabendo que é difícil, mas pelo menos organizar de forma diferente, porque esta época foi complicada, porque muitos jogadores a sair, pouca gente a entrar, depois a entrar em conta-gotas os jogadores e os treinadores queixaram-se um bocadinho, o presidente também sabia que era difícil contratar melhor, ele aqui também o disse, admitiu, não é? que não havia orçamento por isso um ano difícil o Vilarinho, depois de termos, nos últimos 3, 4 anos, o Vilarinho ter dado uma imagem muito boa neste campeonato, um campeonato que é abaixo do Campeonato de Portugal, mas que existem equipas com orçamentos mais elevados que no Campeonato de Portugal, há equipas que até são profissionais, por isso este campeonato da Associação do Porto, da Liga Hyundai, é extremamente complicado, e se formos a ver até equipa por equipa, vemos que são todas equipas que já estiveram na segunda Liga, que já estiveram na antiga terceira divisão, na segunda divisão B, por isso são clubes históricos. Falámos do Maia, e nesta semana deu uma reportagem, penso que foi no Record, que o Maia não subiu à Primeira Liga por um minuto, na altura era o Mr. Mário Reis. Na verdade, subiu a Vitória de Setúbal. Foi o Setúbal que na parte final acabou por fazer o gol, quando as pessoas estavam a festejar a subida à Primeira Liga, e agora está no Campeonato Distrital a tentar a luta para pelo menos regressar aos campeonatos nacionais. Muito bem. O Vilarinho, no próximo domingo, joga no terreno do líder Sousense. As outras partidas, Maia, Coimbrões, Lousada, Boa Vista, Pedras Rubras, Avintes, Vila Caís, Irmesinde, Nogueirense, Lixa, Canidelo, Aliados, Sport Rio Tinto, Foz e Gandra, Gondomar. Na divisão de Elite, o Roriz foi assobrado e garantiu a manutenção. Venceu por 5-3, garantiu matematicamente a manutenção quando faltam 3 jornadas para o final do campeonato. Águias de Iris 3, São Lourenço do Douro 0, Lagares 0, Dragões Sandinenses 1, Baião 0, Várzea 0, Citânia 0, Termas São Vicente 2, Rio Moinhos 1, Valonguense 1, Gens 2, Leverense 2, Nuno Álvares 1, Friamundo 2 e o Sobrado 3, Roriz 5, Baião 64 pontos, segundo Friamundo 49, o Roriz é 12º, tem 31, já está com a manutenção garantida.
partindo do princípio que descem apenas 4 equipas. São elas, já desceram, Sobrado, o Nuno Álvares, o Leverense e o Lagares. Paulo Sampaio, aqui uma vitória importante para selar. À partida está... os objetivos mínimos cumprido, não é? foram cumpridos. Agora ainda temos a meia-final com o Vilarinho, que é extremamente importante para o clube. Será a primeira final do Roriz numa taça da associação. Agora conseguiu ganhar no Sobrado. O Sobrado tinha mudado de treinador, podia eventualmente ganhar os 3 pontos, que poderia dar a esperança de apanhar o Roriz na tabela classificativa. Depois desta derrota, assunto arrumado. Objetivos mínimos foram conseguidos e agora é preparar aquele que será o jogo da época ou da vida mesmo do clube, porque ir a uma final não é todos os dias e será a primeira na história do Roriz. Que volta a jogar agora para cumprir calendário, ou não. São jogos sempre também... Há sempre a defender a verdade esportiva. Recebe o Nuno Álvares, que também já está despromovido, 3h30 da tarde, e também com as partidas Leverense e Tânia de Sanfins, Friamundo de Lagares, Dragões Xandirense, Gens, Valonguense, Sobrado, Termas São Vicente, Águias de Iris, São Lourenço do Douro, Baião e ainda o Várzea do Douro, Rio de Moinhos. Na primeira divisão distrital, a equipa do Refógios empatou frente ao Ferreira. 0-0 foi o resultado final. Monte Córdoba 0, Carvalhosa 2, Tirsense B 4, Passo de Sousa 1. Paulo, aqui também já perto do final do campeonato, Tirsense B a regressar aos triunfos. Vitória por 4-1 frente ao penúltimo classificado. Enquanto as outras equipas do Conselho, o Refógios empatou e o Monte Córdoba perdeu em casa. Sim, o Tirsense, que vinha de resultados menos positivos já há algumas semanas, acaba por limpar um bocadinho a imagem destes últimos 3 jogos. Sabemos nós que é uma equipa B e a equipa B é muito jovem. Todos os anos o projeto de equipa B é sempre ponderado, se continua, se acaba, se recomeça. Por isso... vai ser mais um ano assim em que o objetivo da subdivisão não foi conseguida. É um campeonato que eu tenho algumas dúvidas que os jogadores possam evoluir assim tanto como as pessoas pensam, porque estamos na última divisão e não... este tipo de jogadores, quem joga na formação de Tirsense tem que estar noutros patamares, não na última divisão. Por isso, acho importante, uma vez por todas, perceber se é mesmo isto ou se só temos equipa B para dizer que sim. Para dizer que sim, porque não há jogadores também da equipa B a jogarem na equipa A, por isso estes projetos de equipa B na Distrital deixam-me algumas dúvidas. Atendendo ao campeonato que é. Se estivéssemos a falar de uma Hyundai, por exemplo, ou de uma Elite, aí sim, acredito que os jogadores possam evoluir. Neste campeonato, nas condições em que são os jogos, na qualidade das equipas, deixam-me algumas dúvidas. Por isso, o Trofense no ano passado conseguiu subir, já está num patamar acima. O Tirsense tem que começar também a subir de divisão para ter melhores adversários, mais competitividade para os jogadores evoluírem. E nós notamos que no ano passado o Trofense, na última jornada, na última divisão, conseguiu ganhar os seus jogos quase todos. E na divisão acima, este ano, já está em 7º, 8º e já perde muito mais vezes. A próxima, ainda a classificação das equipas do Conselho de Santo Tirso, o Tirsense é 5º com 35 pontos, o Monte Córdoba 7º com 30, o Sequeiroa 9º com 27, o Refógios 10º com 25 pontos. Para amanhã, sábado, 13h30, Carvalhosa, Tirsense B, Termas São Vicente B, Monte Córdoba e no domingo, 13h30, Cudessos, Sequeiroa. Fechamos o futebol com a Liga Portugal. O AVS foi a Tondela, empatar a 0, provocar a saída de Cristiano Bacci. É um ponto que, para as contas da equipa de Santo Tirso, nem aquece nem arrefece, Paulo Sampaio, não é? Infelizmente não. E voltamos outra vez a dizer, um ponto, se o Aves tivesse mais pontos na tabela classificativa, seria um bom empate, porque é fora. Assim, estragou a vida um bocadinho ao Tondela. E agora o Aves é preparar a próxima época. Perceber se... E aqui é que eu acho que será a diferença se vão entregar a chave do carro a um treinador experiente e se falecido Vítor Oliveira estivesse cá, eu diria que se entregar a chave a esse treinador era sinal de subida de divisão, ou se é a estrutura em si que
que se vai reorganizar e vai planear toda uma época. O que é facto é que são 2 anos em que o Aves tem cerca de 5, 6 treinadores, em 2 épocas, ou mais até. Entrada e saída dos jogadores, é um projeto que tinha tudo para dar certo depois da subida de divisão à Primeira Liga, e também por outra pessoa experiente no futebol português, que era o Jorge Costa, mas depois a chegada à Primeira Liga acho que está a ser muito precipitada, porque não dão tempo aos treinadores, mudam também a direção desportiva, ou seja, acho que está um bocadinho confuso o clube em si. Acho que tem que acalmar, tem este tempo todo para perceber o que é que querem e depois decidirem. Ou entregam a chave do carro a um treinador experiente e que possa ser ele o dono, e brincando um bocadinho o dono da bolsa, ou então é o clube que planeia e o treinador é só uma parte importante, mas menos ponderante no clube, ou neste caso na SAD. Por isso vamos ver o que é que essa descida vai colocar a cabeça das pessoas a pensar, porque acho que foi tudo muito mais emocional do que racional. Eu lembro-me até de um treinador que na época passada entrou, foi o Daniel Ramos, que foi buscar jogadores e ao fim quando os jogadores estavam a chegar, que ele pediu, e isso eu sei do que estou a dizer, ele foi mandado embora, por isso houve 2 jogadores até que ele nem estreou, para percebermos aquilo que era o Aves na época passada e que este ano não aprendeu com acabou por ser igual e por isso até é pior, porque fez menos pontos e só na segunda volta é que, e agora está a fazer alguns pontos, está a sofrer menos golos, está a fazer mais golos, pronto, está melhor no campeonato, mas é uma imagem muito má da Vila, porque a Vila também acabou por se juntar ao futebol e já se estava a criar algumas raízes que no início custaram a ser criadas, porque as pessoas ainda olhavam de lado para este projeto, e a subida de divisão permitiu que a Vila se aproximasse do Aves, mas esta descida vamos ver o que é que também vai ou não influenciar na Vila do Futebol, que é a Vila das Aves. O ABS volta a jogar de hoje a 8 dias, sexta-feira santa, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, jogo marcado para as 3h30 da tarde. No futebol popular não houve campeonato, houve sim taça, foi a segunda mão das meias finais, com o Futebol Clube Caldas e o ABCD a garantirem a presença na final da Taça Conselhia de Santo Tirso. A equipa das Caldas foi ao terreno do Tarrio vencer por 2-0, já tinha vencido por 2-1 na primeira mão, enquanto o ABCD recebeu e venceu o Reguenga por 3-0, já tinha vencido por 4-1 na primeira mão. Assim, ABCD e Futebol Clube Caldas vão disputar a final da Taça Conselhia de Santo Tirso. Um fim de semana que foi também de competições intermunicipais, com o Ringe a deslocar-se ao terreno do Amorim, da Póvoa de Varzim, e a empatar a 2 bolas. Foi os quartos de final, segunda mão. Portanto, o Amorim, no cômputo geral, segue em frente, venceu por 5-2, enquanto o ABCD foi ao terreno do Cerzedo e empatou a 0, seguindo também em frente, depois da vitória por 2-0 na primeira mão. O fim de semana passado foi também de festa na freguesia de São Mamede de Negrelos. A União Desportiva São Mamede inaugurou oficialmente o seu complexo desportivo. O Santo Tirso Digital esteve presente e falou com o presidente Francisco Bessa. Aproveitámos também para lhe mostrar um bocadinho do que é o novo complexo desportivo da União Desportiva de São Mamede. E a partir de agora... Este sábado, 21 de março, fica marcado aqui em São Mamede de Negrelos por um dia de festa. A União Desportiva de São Mamede abre portas neste seu magnífico complexo desportivo. Como disse o presidente Francisco Bessa há pouco num discurso aos associados, à população aqui presente, uma casa de todos, é isso que se pretende. Presidente, o que é que lhe vai na alma neste dia histórico para a coletividade? Consciência tranquila, realizado, porque não estou a dizer isso agora que está feito,
disse-lhe já aqui há um tempo atrás, e desde que já agradeço a vossa presença, que ia fazer uma casa para o povo da minha freguesia, para a comunidade, ia fazer uma casa para todos, não ia fazer uma casa só para a União Desportiva de São Mamede. Esta casa é merecedora que seja a casa de todos. Há 15 anos que deixou de ter a casa, o São Mamede, e agora ter o sábado à tarde, outra vez, um motivo de concentração, um motivo de união, um motivo de nós nos encontrar e falar e divertir-nos e tirar o proveito da comunidade, que isso sem dúvida para mim foi o que me motivou e que me fez com que eu desse tudo de mim para hoje ver tantos sorrisos, tanta gente feliz, sem dúvida. Era isso que eu ia dizer, esta multidão que aqui está é o sinónimo de que a população está com a instituição e com a obra que o Presidente encabeçou. Sem dúvida, eu fui o Bessa, mas atrás do Bessa há uma grande direção. Uma direção que eu não fui buscar gente a Barcelos, à China, à Rússia. Não, fui buscar os homens da terra, os homens que realmente queriam fazer para a terra. E com eles, a única coisa que eu fiz foi isto, a casa de todos. Sem dúvida, e para mim, isto é a prova de que conquistei mais do que a obra, conquistei as pessoas. E para mim isso é muito mais importante. Foi uma luta que valeu sem dúvida a pena. Alfredo, meu grande amigo, digo-lhe uma coisa, mesmo, estou muito feliz mesmo. Isto é alguma coisa que vai tocar na alma por muitos e muitos anos a todos. Muito obrigado, Presidente. Está emocionado e é realmente de estar, porque é uma obra que está à vista de toda a gente e, como não poderia deixar de ser, o Santo Tirso Digital marca presença para que os nossos seguidores tenham a oportunidade de ver, caso ainda não conheçam, esta magnífica obra, este magnífico complexo desportivo aqui em São Mamede de Negrelos. Paulo Sampaio, mais um relevado sintético e um complexo desportivo com excelentes condições para a prática do futebol e para o público em geral também. Sim, o Conselho de São Tirso, que até há bem pouco tempo era dos conselhos que tinha menos sintéticos na zona, acaba por, neste momento, quase todos os seus clubes terem sintéticos. O que é sempre bom. Falámos aqui do São Martinho, que é dos sintéticos até mais antigos e mais gastos. Que é às ondas, continua a ser assim. E agora o São Mamede também quer entrar no campeonato distrital e por isso está a criar condições para que no futuro possa, passo a passo, como o Sr. Presidente já disse, não entrar em loucuras, mas que no futuro possa ser um candidato a subir divisão para depois ir para outros patamares a nível distrital. É sempre bom. Também cria condições para que muitas das vezes os clubes, hoje cada vez mais os clubes têm formação e sabemos nós que e no Tirsense, por exemplo, este ano teve que jogar a Vilarinho, já está há 2-3 meses a jogar em Vilarinho, tendo o São Mamede também condições, podia jogar em São Mamede. É bom para o Conselho e o São Mamede está de parabéns. Futsal, resultados do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, segunda fase, apuramento de campeão, Clube Desportivo das Aves 0, Torriense 4. No basquetebol, Taça Nacional de Séniores Masculinos, Grupo B, Jornada 6, Mirandela 60, Clube Desportivo das Aves 58. Resultado dos 4 períodos, 7-22 para o Aves, 17-11-29 para a equipa do Mirandela e no último período, 16-16. Quanto ao handball, arranca este fim de semana a segunda fase, Grupo A, fase de subida à Liga Principal do Handball Português. A equipa do Ginásio Clube de Santo Tirso joga amanhã, às 3 da tarde, no seu pavilhão, frente à formação dos Carvalhos. E com esta informação de handball, terminamos a primeira parte do Em Cima da Linha. A seguir a um curto intervalo, estou de regresso com a entrevista com o treinador de futebol, João Nívia. Até já. Cá estamos então para esta segunda parte do programa Em Cima da Linha desta sexta-feira, em estúdio, e como eu já tinha dito, na primeira parte temos o treinador de futebol João Nívia, é ele então o nosso convidado, que vamos estar à conversa nos próximos minutos aqui nos estúdios do Santo Tirso Digital. João André Correia Apolinário tem 35 anos, é natural de Cascais, é assim, não é, João? Boa tarde. E já agora lhe aproveito para colocar a seguinte questão. Como é que surgiu o apelido de João Nívia? Porque não tem Nívia no nome, não é? É verdade. Antes de mais, cumprimentar o Alfredo e agradecer pelo convite. Já tinha sido feito há bastante tempo e finalmente estamos aqui os dois.
É verdade, o Alcunha acaba por vir de quando eu comecei a jogar futebol, era com 9 anos, 10 anos, é porque usava assim umas fitazinhas e por norma sou muito branquinho e tive um treinador adjunto que acabou por meter essa alcunha por associar ao facto da marca também ter produtos muito branquinhos e acabou por ficar e foi prevalecendo ao nome ao longo dos anos e efetivamente ficou. E acho que se perguntar por João André Correia Apolinário, Ninguém conhece. Ninguém vai conhecer e se calhar João Níveis já alguns vão conhecer. Muito bem, o João como jogador começou no Elétrico, é assim que está correto, se estiver errado eu fiz uma pesquisa para ter alguns dados, depois passou pelo Estrela de Porto Alegre, Fronteirense, Souzel também, Sertanense, depois Elétrico de Ponte de Soura de novo e como treinador, mais recentemente na equipa do São João de Ver, mas antes esteve no Bom Carrapacense, no Algarve, na Madeira, na Camacha, também no Vila Verdense, na Liga 3, mas no Lusitano de Évora e no Benfica de Castelo Branco e também no Juventude, foi, se é assim que se pode dizer, onde o João começou a ser mais conhecido, se é que me é permitido falar assim. Mas vamos começar pelo jogador João. Como é que surgiu a aptidão para esse bichinho pelo futebol? Eu acho que como quase todos nós, não é? Quem gosta de futebol, em algum momento, quando era criança, quis ser jogador de futebol, ou quis jogar futebol, ou praticou futebol, mais não seja na escola. E, efetivamente, eu acabei por fazer o meu trajeto lá no Elétrico Futebol Clube, que é da cidade onde eu cresci, onde eu considero que sou, apesar da minha naturalidade de ter nascido em Lisboa, Cascais, que era a terra do meu pai. Cedo fui para Ponte de Soura e lá vivi o tempo todo e lá cresci enquanto atleta, enquanto jogador e também enquanto treinador, que ainda jogava no juvenis, tinha 16 anos. E acabei por fazer um trajeto ali até aos Júniores no Elétrico, depois fui para a Estrela de Porto Alegre, que o Vítor Nozes, um antigo treinador de futebol, tinha treinado lá os séniores do Elétrico na 2ª B e acabou por me buscar para a Estrela de Porto Alegre. Mas depois passei para o futsal e sempre só para manter aquele bichinho, visto que o foco estava efetivamente em ser treinador e acaba a carreira aí no Elétrico, numa perspectiva de ajudar. O treinador era meu amigo. A última vez que o Elétrico, agora está na 1ª divisão, a última vez esteve no Distrital, efetivamente foi lá que acabei a carreira, digamos assim, de jogador. Depois, enquanto treinador, tenho também um trajeto que inicia em Ponte de Soura. Acabo por aos 25 anos, que é quando me licencio numa área totalmente diferente de desporto. Entendi que era a altura de me fazer à pista, passa a expressão, e fui para Lisboa com uma mão à frente e outra atrás, à procura de se ingrar no futebol. Mas já tinha aí 9 anos enquanto treinador, portanto tinha passado pelos escalões todos do Elétrico, estava nessa altura nos Júniores na 2ª Divisão Nacional no Elétrico, e depois acabo por fazer o meu trajeto enquanto adjunto em Lisboa, antes no futebol de formação, depois dou o primeiro passo enquanto adjunto nos séniores com o Mr. Filipe Moreira. No Vila Franquense? Não, no Sertanense. No Sertanense, primeiro. Depois vamos fazer os últimos jogos à Marinha Grande, ao Marinhense. Ele vem para a São Joanense, aqui em cima, mas eu não venho com ele. Volto para o Sertanense. E depois vou ter com ele, aqui bem perto, para o Vila Franquense, que agora está na Vila das Aves, exatamente, na 2ª Liga. E depois entendo que tinha chegado aos 28 anos, 29, tinha chegado à altura de me lançar como principal e esperei para o meu momento, que acabou por ser no Juventude. Sou um sortudo por ter, efetivamente, ter tido a oportunidade de trabalhar no Juventude e no Lusitano. No estádio Sanches de Miranda e no Campo Estrela, não é? Exatamente, porque é uma rivalidade muito, muito grande na capital. Que era um estádio atrás do outro, encostadinhos um ao outro. Eu ia-lhe contar exatamente mas pode contar. Eu não tive essa noção, porque como estávamos a falar em off, no início, no Juventude, foi no ano do Covid e, portanto, não havia adeptos. Nunca tive qualquer tipo de privação com os adeptos do Juventude enquanto treinador do Juventude. Mas, quando fui para o Lusitano de Évora, a primeira vez, na primeira jornada, e nós recebemos o Fabril do João Nuno, que agora é treinador do Estrela da Amadora, e ganhámos esse jogo 2-1, mas estivemos a perder durante a maior parte do tempo. E eu senti uma coisa que falava, mas eu nunca não tinha percebido, nunca tinha vivido isso, e que é uma das melhores sensações que eu levo do futebol, histórias. Sempre que, como os estádios eram colados um ao outro, nas costas um do outro, ouvia-se o que se passava num e no outro lado. Portanto, sempre que uma das equipas se adiantava e a outra não estava a ganhar,
começava a pressão e o burburinho e os adeptos a manifestarem-se, como devem calcular, de forma menos positiva, por estarmos em desvantagem, ou não estarmos a ganhar e sentirem que o grande rival estava-lhe a correr bem a vida, passa a expressão. Portanto, é uma história muito, muito interessante acerca da rivalidade que existe ali. Portanto, foram no Lusitano 2 anos. Portanto, agarrei o clube no Distrital, vindo de uma perspectiva amadora, e acabei por ser a pessoa que estive ali a estabilizar o clube nesta divisão. E no ano a seguir, depois houve investidor e eles foram campeões do Campeonato de Portugal. E Estão na Liga 3 este ano, à partida, devem poderão garantir a manutenção. Agora, o Juventude é o primeiro amor, como digo o outro, e eu sempre respeitei, nunca tive a coragem de festejar um gol contra o Juventude, respeito muitas pessoas e não esqueço, e tenho boas memórias guardadas, porque se não fosse o sucesso que tive no Juventude, eu não estava aqui à sua frente, garantidamente. Neste momento, creio que já não existe o Sanches de Miranda. Não, eles já mudaram de estádio aí há uns meses, portanto, eles venderam os terrenos ao Lidl e criaram um estádio novo. Portanto, parece-me a mim que é um clube que tem, de igual forma ao Lusitano, tem uma academia e tudo mais, mas o Juventude agora, com essa questão do estádio novo, parece-me que é um clube virado para a frente e pode ambicionar agora outro tipo de situações, acredito eu, até porque estão a lutar pelos 2 primeiros lugares. O João, depois foi-se uma curta viagem até Vila Verde. As coisas aí é que não correram da melhor forma. Um clube cheio de problemas que, infelizmente, ainda continuam, não é? E o mais certo é cair nos campeonatos distritais nesta próxima temporada. Eu sabe que nós, enquanto treinadores e enquanto indivíduos na nossa vida, começamos a ler os sinais quando entendemos que é fim de ciclo ou que o nosso trabalho já está feito em determinado momento, determinada profissão, determinado trabalho, seja aquilo que for. E eu no Lusitano foi muito desgastante, porque nós por isso é que as pessoas no Lusitano, eu acho que mesmo que quisessem dizer mal, não tinham coragem, porque nós passámos ali muito, nós tivemos que ser muito mais do que treinadores, mas o que é facto é que eu no meu segundo ano, até porque entendo que é difícil mais do que 2 anos, é difícil fazer sentido para mim mais do que 2 anos num só clube, e eu entendi que estava a chegar o fim de ciclo no Lusitano, ia faltar 6, depois de ganhar 1-0 ao Vitória de Setúbal, que essa provavelmente é uma das maiores vitórias que eu tenho enquanto treinador, o Super Vitória, que acabou por subir e depois não teve que ir para a segunda distrital, devido aos problemas que são públicos. Entendi, falar com o Presidente e explicar-lhe que tínhamos mais um ano de contrato, mas explicar-lhe que sentia que tinha chegado ao fim o meu percurso ali, independentemente do final da época que fosse, subindo, não subindo, ficando em terceiro, em quarto ou quinto, e o objetivo era ficar nos 5 primeiros. Ficámos em terceiro, mas era a altura de sair. E depois, na minha cabeça, fazia sentido o próximo passo ser na Liga 3. Não aceitei o que me apareceu de Campeonato de Portugal. A Liga 3 não surgiu nada para iniciar o ano e naquela vontade de voltar a trabalhar, sou convidado e sou abordado por empresários próximos de mim a ir ajudar em Vila Verde, porque iam ser criadas condições a nível dos jogadores, ia ser dada autonomia para organizar o plantel, organizar as coisas à minha imagem e iam ser regularizadas absolutamente tudo o que estava para trás a nível de salários. Pensei que nessa altura era um mês em atraso. Eu aceitei, eu estive lá muito tempo, foi provavelmente um dos grupos que eu, apesar do pouco tempo em que tive, criei muita afinidade com muitos jogadores, muita gente que ainda hoje mantém contacto e eles têm um grande respeito por mim e eu por eles, dado ao contexto todo que ali vivemos. Ainda empatámos com o Trofense no primeiro jogo. 0-0. Exatamente. Perdemos em São João de Ver, depois de estarmos empatados na primeira parte, na segunda parte muito mal conseguida, e depois empatámos em casa com a Nadia. E metia-se a pausa do Natal e eu chamei as pessoas porque estava a ver que nada daquilo que tinha sido prometido estava a acontecer, não estavam a entrar jogadores, não estava a entrar absolutamente nada, e eu chamei e perguntei como é que era, se iam resolver ou não. Eu dei a deadline de uma semana, da semana do Natal, final da semana do Natal, para haver pelo menos a entrada de 2 ou 3 jogadores. Tínhamos a possibilidade de 4. E o que é facto é que chegámos ao final da semana e não houve absolutamente nada, nem entradas, nem saídas, e nem pagamentos, nem absolutamente nada. E eu entendi que, para não prejudicar nem o grupo, nem o clube, no caso os adeptos e a mim, faria sentido sair naquela altura, não exigi absolutamente nada. Pagaram-me até ao dia que eu trabalhei e pagaram.
Isso aí, e eles tinham ali uma semana para depois encontrar soluções. Não foi de todo aquilo que eu queria fazer, o desfecho que eu queria ali, até porque também, lá está, acabei por criar boa relação com as pessoas, mas também senti naquelas situações de aproximar que, a nível social, situações em que vamos às escolas, vamos à vila, sentia-se que as pessoas estavam longe e estavam magoadas, os relatos de pessoas mais velhas, após terem conseguido subir à segunda liga, não terem jogado em Vila Verde, afastou um bocadinho a vila e as pessoas do clube. Ter que ir jogar para Coimbra foi complicado. E estavam amargurados por isso. E mesmo que nós tentássemos ali solicitar a presença com um sem fim de projetos, de iniciativas para atrair os adeptos, não era muito fácil. As pessoas estavam um bocadinho desconfiadas de absolutamente tudo, e o que é facto é ver o presente do clube, ver-se que o clube precisa efetivamente se reinventar, e eu acredito que o vá fazer. Mas acabou por ser uma passagem muito fugaz, mas foi o meu primeiro cheirinho a norte e gostei muito, tanto que depois acabei por, numa zona do país diferente, mas a competir na Série B, que é uma das séries mais competitivas do Campeonato de Portugal, numa situação muito complicada na Camacha, infelizmente. Mas conseguiram o objetivo da permanência, não é? Sim, era difícil. Nós estávamos, quando eu entrei, faltavam 6 jogos, estávamos abaixo da linha d'água, a 2 pontos do Beira-Mar, depois de uma derrota de 4-1, penso eu, com o Marco 09, que acabou por subir divisão. Mas também eu penso que aí foi fácil. Foi fácil porque as pessoas, o presidente, a estrutura, não é uma estrutura com muita gente, mas são pessoas que não deixam falhar nada, são pessoas que dão todas as condições. O clube tem ali 4 ou 5 funcionários a tempo inteiro que acabam por dar todas as condições para os jogadores, para os treinadores, para toda a gente desenvolver o seu trabalho e depois trabalhar na Madeira, ter um brilhozinho diferente, obviamente. E depois encontrei ali, vamos lá ver, devido aos regulamentos, tinha um plantel de 27 jogadores, penso eu, com os miúdos, e eram 18 madeirenses. Portanto, foi só explicar-lhes que a luta não era minha, era deles. A luta era minha pela minha carreira, porque não queria deixar uma época marcada por 3 jogos só em Vila Verde, mas a luta assim, essencialmente era deles, e nós conseguimos fazer uma recuperação fantástica e mantivemos-nos ainda antes do último jogo, que foi aqui contra o Salgueiros. Sim. Conseguimos a manutenção com o Lamas em casa, e foi muito bom. Gostei muito de estar e sou sempre muito, muito acarinhado pelas gentes da Camacha e da Madeira em geral, e espero um dia voltar a trabalhar lá. Do norte para a Madeira e depois da Madeira para o Algarve. Foi duro. Repare que eu começo a fazer o meu trajeto ali à volta vamos orientar para o futebol sénior, à volta do Alentejo, não é? Portanto, ali o Juventude, depois vou acima, que é 100 km, Évora é 100 km de Ponte Sor, depois vou para Castelo Branco, também é 100 km de Ponte Sor, volto novamente para Évora e depois acabo por vir a Vila Verde. Continuo no Norte, mas a trabalhar nas ilhas, portanto na Madeira, mas a jogar na Série Norte. E depois o que é que me faltava? Como adjunto já tinha estado em Lisboa, como adjunto já tinha estado no Sertanense Beira Baixa e no Marinhense, que é ali aquela zona de Leiria. Portanto, faltava-me ir para o Algarve. Moncarrapacho. E vou para Moncarrapacho, onde tenho uma grande amizade com o vice-presidente, com o João, já há muitos anos. E ele pediu-me para ir lá quando o treinador que eles tinham foi para o Bizarro, foi para a Covilhã, e eu não tinha nada nessa altura e pronto, ok, vou aí ajudar, mas sabíamos que o objetivo era ir à Liga 13 e que quando houvesse um projeto interessante eu poderia ter que ir embora. E o objetivo também era vir para cima, tanto que assinei com a MNM do Fernando Meira. E acabei, portanto, o objetivo deles também é ter-me aqui mais em cima e acabei por estar lá, acabei por levar para lá muitos jogadores meus e que aproveito para fazer um parênteses, que é uma situação que não orgulha ninguém, não deixa ninguém feliz, que foi um dos jogadores que eu levei foi o Nassur, que teve aquele fim trágico, não comigo, depois, passados alguns meses, que ele teve comigo na Camacha e foi um dos 3 que foram da Camacha para o Algarve, infelizmente faleceu numa situação muito trágica, mas tinha muita gente minha, muita gente, muito jogador que foi para lá por acreditar no projeto que nós estávamos ali a construir. Nós estávamos bem, começámos o ano bem, ganhámos uma supertaça, foi muito, muito bom, porque o clube tem, salvo erro, tinha 3 títulos, portanto foi o 4º título do clube, as pessoas dão muito valor, é um clube também muito humilde, muito cumpridor, mas que depois da nossa saída teve ali
uma caminhada pelo deserto e felizmente esta semana já conseguiu, já com o Bizarro novamente, já conseguiu sair da linha d'água e eu espero que Garantam a eles manutenção, garantam não a é? manutenção. Esta época também, o São João de Ver, o que é que não correu? Para a sua saída, quando chegou Daniel Alves? Repare, eu sou contratado pelo presidente do clube, que é uma pessoa que já me tinha tentado contratar antes, os timings não o haviam permitido, e eu sou contratado numa altura em que o São João de Ver era o último classificado, tinha a pior defesa da Liga 3, não só a Norte, mas também a Sul, e o segundo pior ataque. Portanto, a nível estatístico, a nível pontual, a nível grupal, não era uma situação fácil. Mas eu tenho um bocadinho esse perfil, e tenho esse perfil porque não há passado futebolístico de relevância, não há passado familiar de relevância, seja a nível empresarial ou a nível desportivo. E, portanto, tenho que fazer o que o bom português, o que o Zé Povinho faz, que é fazer uma estrada e ir dando os meus passos. E basta olhar a minha carreira, como é que tem sido feita. Tem sido passinhos pequeninos. E quando dou um passinho atrás, tenho tido a sorte de conseguir dar dois à frente e lá vamos andando. E fui contratado para isso, para tentar organizar as coisas, meter mão nas coisas e começar a, efetivamente, passar alguma estabilidade. Porque eu acho que, felizmente, tenho tido essa capacidade de, em cenários difíceis, conseguir dar estabilidade às equipas e aos clubes. E acabamos por fazer, na minha ótica, um trabalho positivo. Não é, eu esperava, obviamente, fazer mais, mas também tenho noção daquilo que encontrei e do que tinha. Nós conseguimos fazer 9 pontos em 9 jogos, a equipa tinha 4 pontos em 7 jogos. Nós saímos do último lugar, garantimos o confronto direto com a São Joanense, e saímos do último lugar, o que era fundamental na perspectiva de levar mais pontos ou não para a outra fase. A segunda fase. E acabo por vir embora numa altura em que faltam 2 jogos, mas eu estive lá 13 semanas, fiz 9 jogos e encontrei, e contratado pelo presidente, mas encontrei ali diferentes parceiros de investimento, um que não entrou, outro que esteve lá e estávamos a trabalhar em conjunto e eu gostei muito e contratámos o Raí, que foi um extremo que eu tive pouco tempo com ele, tive o azar de tê-lo pouco tempo disponível, que ele estava a voltar ao fim de muito tempo sem jogar, que foi escolhido por mim. E tivemos a trabalhar algum tempo, mas depois por questões que não são da minha égide, não acabaram por ir embora, e veio depois, numa última fase, a estrutura liderada pelo Daniel Alves, que eu nem sequer nunca falei com ele, só o cumprimentei uma vez no jogo que ele veio a Portugal e a São João de Ver, que foi o meu último jogo por sinal. E repare, se há uma coisa que eu preconizo é clareza e sou justo e gosto de tentar ser justo e reto na minha forma de estar, na minha forma de liderar e na minha forma de pensar as coisas. Eu, quando sou contratado, as pessoas explicaram-me o porquê de estar a ser contratado, pediram-me efetivamente um determinado número de situações a atacar, para essa expressão, para potenciar, para melhorar, para andarmos para a frente, que o caminho teria que ser por ali. E como é normal, aqui o que há é um azar nos timings para o treinador João Nívia e para a questão da relação com quem entra, porque eu percebo, e foi o que eu lhes disse, quando eles me chamaram para ter uma conversa, eu disse que compreendia, mas que também não podia aceitar determinado tipo de situações, porque as regras do jogo mudarem a meio acabava por ser complicado. Agora as pessoas sempre tiveram uma elevação muito grande comigo. Simplesmente é uma questão de timings e o treinador João Nívia acaba por não se incompatibilizou em momento algum, mas passou a mensagem de que não fazia sentido para ele o caminho que eles queriam seguir, tendo em conta todo o trabalho de cimentação que eu estava ali a fazer, que me tinha sido pedido e para eu desenvolver, e que as coisas estavam a correr de forma positiva, porque Roma e Pavia não se fazem num dia, eu não sou milagreiro, não é? Não tenho uma varinha de condão para fazer magia, e efetivamente o que há aqui é uma falta de timing. Agora, reitero a elevação com que eles trataram tudo sempre,
Reitero também a minha elevação, porque em momento algum publicamente disse o que é que seja acerca deles, nem nunca o farei, não o farei agora, nem em momento algum, e digo o mesmo que disse para o Moncarapaz, que aquilo que eu quero é que quer o Moncarapaz, quer o São João de Ver consigam atingir os seus objetivos e fiquem nas competições em que estão inseridas. Portanto, o que há aqui, efetivamente, é futebol. É uma estrutura que vem. Claro. O treinador já foi a segunda ou terceira estrutura não, parceiros que encontrou e acaba por... O nosso tempo avança, João, mas de qualquer forma, aquilo que acabou de dizer é cada vez mais o que se passa no futebol, ou seja, a chegada desses investidores, essas estruturas, já trazem mais ou menos aquilo que querem e quem está é obrigado a encostar para dar lugar a outros. É o futuro. Repare, eu vou lhe dizer de outra forma. Eu, se estiver à frente de um projeto e se estiver a custear um projeto, eu vou querer escolher as pessoas, vou querer ter as minhas pessoas lá e vou querer as coisas da forma como eu penso, que sejam as coisas corretas, ou mais que não seja como eu gosto de ter. E, portanto, a gente não pode criticar, a gente não pode meter em causa. E por isso é que eu digo, é uma falta de timing, é um bad beat, uma falta de timing, a entrada deles, é que eu não estava ali há muito tempo. Eu estava naquela perspectiva da travessia do deserto e estava a começar a estabilizar as coisas. Mas depois temos também ali um mau momento. São 3 derrotas consecutivas. É um mau momento, mas também tem a ver ali com a saída também do Emanuel, que perdemos o nosso guarda-redes para a Coreia. Perdemos o Tavares no jogo, você viu que o Trofense, que era um jogador que vinha a ser titular comigo, acabou por ir embora também. E, portanto, acaba por haver ali alguma instabilidade e naquele momento as coisas acontecem assim. Mas... agora, o futebol, há muito investidor e cada um tem claro aquilo que quer fazer. E, portanto, nós temos que nos adaptar, porque somos, efetivamente, a parte mais fraca. Agora, há projetos que são para o João Nívia ou para o treinador Y, há outros que não são. Ou há momentos que não são. E ali apertamos a mão e seguimos caminho. A época já estamos praticamente nos últimos 2 meses da época. Para algumas equipas até menos. Este Campeonato de Portugal que não passam à segunda fase terminam daqui a 3 jogos. Mas o João ainda pensa trabalhar esta época ou está já a preparar a próxima época? Olha, eu quando saí de São João de Ver, ali as primeiras 2 semanas foi para respirar um bocadinho. E o telefone tocou, ao fim de 5 dias, tocou a primeira vez o telefone. Infelizmente tenho que me sentir feliz, porque tocou 5 vezes para Portugal e uma para fora. Mas o momento, e falando com o Fernando e com eles, o momento era de parar, não meter uma terceira equipa aqui, porque não fazia sentido absolutamente nenhum num treinador treinar 3 equipas numa época. Não quer dizer que seja incorreto, mas não fazia sentido. Fazia sim sentido olhar para dentro e perceber aquilo que queremos. Aquilo que eu tenho estado a fazer, olha, estive a tirar o curso de diretor desportivo. Não quero ser diretor desportivo, mas para entender cada vez mais da essência do futebol do lado de lá, da outra parte. Estive a tirar uma língua diferente, italiano, e portanto tenho estado a aproveitar para me apetrechar para o que aí vem. E aquilo que eu lhe digo é, o treinador João Nívia passa a imagem de uma liderança forte, de trabalhos de muita qualidade e consistência defensiva. O próximo, e é isso que nós temos estado a trabalhar a minha equipa técnica, o próximo vai ter que ser uma ideia fora da caixa a nível ofensivo, porque são 35 anos, já temos aqui algum trajeto interessante, mas é preciso aqui uma pimentazinha diferente para darmos um passo maior, porque o objetivo é andarmos para a frente. Não é? João, para terminar, como é que vê o atual estado do futebol em Portugal? Há 3 resultados possíveis, vitória, empate e a culpa do árbitro. Como dessa opinião? Eu vou-lhe fazer uma analogia que me fizeram relativamente aos árbitros, e esta é a verdade. Quando estão 2 equipas, quando a análise é global, estão 2 equipas, a parte mais fraca é o árbitro. As 2 equipas, quando não têm sucesso, a primeira arma a apontar é para o árbitro. Quando passamos a fazer uma análise mais micro, mais individualizada para cada uma das equipas, essa arma deixa de ser para o árbitro e para o treinador. E, portanto, estou aqui a puxar a brasa um bocadinho à minha sardinha. Portanto, são as situações mais frágeis que temos no futebol e o árbitro é, efetivamente, a mais frágil. O que eu acho é que deixou de haver um bocadinho de tempo e respeito
pela forma como as coisas têm que acontecer. O sucesso não tem que ser uma coisa inusitada, uma coisa que acontece por acontecer, mas a gente tem que saber o caminho que fazemos para que o sucesso seja uma consequência do nosso trabalho, da nossa competência, da nossa organização, da nossa estrutura, falando de clubes, treinadores, de instituições desportivas. E aquilo que eu acho é que o futebol está a ficar muito de números, está a ficar muito rápido na informação, nas notícias, às vezes notícias um bocadinho despropositadas, e faz com que, por vezes, perca a essência. E quando assim é, eu acho que ganha mais espaço o segmento do futebol simples, do futebol à antiga, da pureza das declarações, da pureza da passagem de informação para os jogadores, para a comunicação social, para as estruturas, para toda a gente. E eu acredito muito nisso. Sou um treinador jovem, procuro modernizar-me e trabalhar para a Frentex, passa a expressão, mas sempre com a essência dos treinadores de cabelo branco que eu fui passando, fui aprendendo a ver, fui aprendendo a trabalhar, e acho que é um bocadinho por aí. O futebol vive de muito aparato e eu acho que temos que redirecioná-lo novamente para aquilo que é a pureza e que os adeptos gostam, que as pessoas gostam. Basicamente, acho que é um bocadinho por aí. João, muito obrigado pela sua presença. Muitas felicidades. Obrigado, eu. Voltaremos a falar um dia destes. Foi a entrevista desta sexta-feira de João Nívia, o treinador de futebol, aqui no Estúdio Santis Digital. Em meu nome, em nome de João, do Paulo Sampaio, desejo-lhe a continuação de uma tarde de noite de sexta-feira, de um bom fim de semana. Não se esqueça de mudar a hora, na próxima, não nesta noite, mas na madrugada de sábado para domingo. Entramos na hora de verão e nós regressamos de hoje a 8 dias. Boa tarde.